Hoje, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem em que Jesus fala algo tão importante e está em Marcos capítulo 11, o versículo 22 ao 24. Preste muita atenção no que Jesus disse. Está escrito assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui Jesus está dizendo para nós hoje que se nós dissermos ao monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidarmos em nosso coração, assim acontecerá. Ou seja, irmãos, as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, elas são tão importantes que o próprio Jesus disse: você tem que abrir a sua boca para que você veja o seu milagre acontecer. Jesus está dizendo o seguinte: olha, pare de ficar falando sobre o monte, mas fale diretamente com ele. Ou seja, não fique falando dos problemas, não fique resmungando, reclamando da vida, se lamentando. Em vez disso, comece a dar ordens ao monte que está na sua frente. E aí eu te pergunto uma coisa: o que você tem falado a respeito dos seus problemas? Você que é mãe, você que é pai, o que você tem falado sobre o seu filho adolescente que tem dado trabalho, muitas vezes não obedece, muitas vezes é rebelde? O que você tem falado dele? Você tem só criticado, só reclamado, ou você tem profetizado bênçãos a respeito dele? Ou você tem orado dizendo: Senhor, o meu filho pertence ao Senhor Jesus. Senhor, o meu filho é teu. Antes dele ser meu, ele é consagrado ao Senhor. O que você tem falado a respeito dele? E da mesma forma, no seu casamento, o que você tem falado sobre a sua esposa, sobre o seu esposo? O que você tem dito a respeito da sua vida amorosa? Você precisa usar a sua boca para garantir a sua vitória, para falar palavras de bênçãos. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós reclamamos, nós apenas jogamos maldição sobre aquilo que faz parte da nossa vida, e aí depois a gente não entende porque as coisas começam a dar errado. Irmãos, eu fico tão assustado de ver cristãos xingando, cristãos ofendendo o outro, sabe, dentro de casa é aquele clima pesado, é um maltratando o outro com palavras. Irmãos, aonde que Jesus está nisso? Eu tenho certeza que essas pessoas ainda não nasceram de novo, elas ainda não se converteram, porque não é possível. Eu fui esses dias orar na casa de uma pessoa e, irmãos, eu fiquei bobo de ver xingamentos, sabe? O marido jogando a mulher lá embaixo, colocando palavras pesadas contra ela e diante dos outros, né? Diante de mim. Então, assim, eu fico sem entender, sabe? Porque a transformação que Deus faz na nossa vida tem que ser de dentro para fora. E Jesus, ele disse: a boca, ela fala do que está cheio o coração. Ou seja, se você quiser saber como é o coração de uma pessoa, é muito fácil. Comece a observar as palavras da pessoa. Ela pode até te enganar, te iludir por um breve momento, mas logo ela vai se revelar através das palavras. Então preste atenção nas palavras de alguém e nas suas também, porque isso vai mostrar o que está no seu coração, entendeu? Irmãos, as palavras, elas são como sementes. Se você plantar uma semente de uma flor, é só questão de tempo para que essa flor comece a crescer. Então, não fique pensando assim: tem sido em vão a minha vida com Deus não está dando certo. Se você ficar alimentando isso e você começar a falar sobre isso, realmente as coisas não vão dar certo. E hoje o que eu acho mais interessante é que os estudiosos, né, os cientistas, pessoas de renome, elas estão descobrindo agora o que Jesus já tinha falado há 2000 anos atrás. Jesus já tinha dito: olha, as nossas palavras, elas têm poder, por isso nós devemos confessar palavras positivas. Então tem muita gente que até mesmo dentro da igreja critica essa maneira de agir. Elas dizem que confissão positiva não é de Deus, não é bíblico. Eu não acredito nisso, irmãos. O próprio Jesus acabou de dizer: você tem que confessar a palavra, você tem que confessar coisas boas para que isso aconteça. Mas nessa passagem aqui de Marcos capítulo 11, Jesus falou duas coisas muito importantes para que o milagre aconteça. A primeira delas é que ele começa dizendo: tenha fé em Deus. Ou seja, você não tem que ter fé no universo. As pessoas ensinam isso, né? Lança as palavras para o universo e o universo vai te devolver. Irmãos, não é isso. Jesus disse:
tenha fé em Deus. Você percebe como que o inimigo é astuto? O diabo é astuto, irmãos. O diabo ele traz um ensinamento que é de Deus, é bíblico, e ele distorce com um pouco ali, e aí as pessoas começam a acreditar na distorção, na mentira, no engano. E elas começam a achar que é o universo que vai devolver para elas. Não, Jesus está dizendo, é Deus quem vai fazer. Amém? Jesus disse, tenham fé em Deus. E a segunda coisa que ele diz é o seguinte, não duvide no seu coração. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente confessa uma vitória, a gente profetiza que algo vai acontecer e logo as circunstâncias, elas são contrárias, elas vêm contra nós e a gente começa a duvidar. Então, tão importante quanto você começar bem na sua fé, é você permanecer em fé. Lembra do exemplo de Pedro? Jesus estava sobre as águas e Pedro falou, Jesus, deixa eu ir sobre as águas. E Cristo disse, venha Pedro. E em cima dessa palavra, Pedro começou a andar sobre as águas de forma sobrenatural. Mas aí veio os ventos contrários, porque o inimigo ele fica furioso quando ele percebe que você entendeu o segredo. Quando ele percebe que você descobriu qual é a chave certa, e aí você começa a andar em cima da palavra de Deus. E aí o diabo ele lança mentiras, ele lança problemas, circunstâncias que vão fazer você duvidar. E aí muitos de nós, talvez você que está me ouvindo aqui, você está agora afogando. Parece que a sua vida nunca sai do lugar, você está sempre engolindo água. E aí você tem que clamar por Jesus, e você tem que dizer, Senhor, socorre-me. E assim como Jesus fez com Pedro, o que ele fez? Ele estendeu as mãos e fez Pedro andar sobre as águas novamente até que eles entraram no barco. Assim também Jesus vai fazer com você. Você que se afogou, você que se afundou nos problemas e agora não está conseguindo sair mais. Eu sei que tem muitas pessoas aqui passando por aperto financeiro e aí eu te pergunto, o que você tem falado sobre a sua vida financeira? Sobre as suas finanças? Irmãos, muitas vezes a gente está assim, passando aperto realmente, e a gente começa a falar para todo mundo, pobre não tem jeito mesmo, minha vida é uma miséria. Irmãos, as nossas palavras são sementes, amém? Eu não estou dizendo aqui que você vai fugir da sua realidade, você vai inventar uma mentira, não, você sabe da sua realidade, mas você confessa aquilo que você quer receber na sua vida, amém? Então a partir de hoje comece a dizer, eu sou próspero, eu sou abençoado. Comece a confessar o que a Bíblia diz, a Bíblia mesmo diz. E o que ela fala? Ela fala que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E aí então você vai começar a confessar, eu sou próspero, todas as minhas necessidades serão supridas pelo Senhor. E você não vai deixar que nada te abale e você vai continuar crendo nessa palavra. Obviamente fazendo a sua parte, trabalhando, dando o máximo de si, sendo generoso, porque tudo isso são princípios que atraem a prosperidade e a bênção na sua vida. Amém?